Se você frequenta algum ambiente onde alguém diz ser o seu acesso a Deus, saia de lá. Para de diminuir Deus e colocar na sua caixinha religiosa. Para de diminuir Deus e colocar nessa sua compreensão minúscula, pensando que Deus é um marionete, que você pode manipulá-lo para onde você quer e que você pode impressioná-lo. Não, para com isso. Olá, eu sou o Charleson Silva e o vídeo que você vai assistir agora pode mudar a sua vida. Mas antes de irmos para o vídeo, eu gostaria de te fazer 2 pedidos. O primeiro pedido é que você se inscreva nesse canal. E ao se inscrever nesse canal, ative também o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos vídeos que eu postar aqui. E o segundo pedido que eu te faço é que você se torne membro desse canal. Fazendo assim, você estará me ajudando e me ajudando muito, tá bom? Então, se você tem condições de se tornar membro desse canal, faça isso e que o Eterno te abençoe. Vamos para o vídeo. O tema da nossa reflexão de hoje é coisas que Jesus aboliu e a religião insiste em observar. Antes de nós entrarmos aqui no nosso tema, eu já quero deixar claro para você que faz parte do sistema religioso, para você que ainda frequenta uma denominação, é membro dessas instituições, eu não estou aqui para poder confrontar você. Eu não estou aqui para poder fazer inimizades com você. Mas o intuito desta e de todas as lives que eu faço é de provocar você a pensar, provocar você a usar o seu cérebro, provocar você a usar o bom senso. Então o que eu peço para você, toda vez que você assistir uma das minhas lives, um dos meus vídeos, é que você não tenha preconceitos, nem que eu esteja certo ou que eu esteja errado. Mas eu gostaria que você, de uma forma nula, que você observasse o que eu digo, analisasse com o Evangelho e colocar na balança se o que eu digo é conforme o Evangelho ou se aquilo que o sistema religioso te ensinou é conforme o Evangelho. É apenas assim, minha gente, que você conseguirá abrir os seus olhos para entender a verdade e sair do engano e da mentira. Porque se você me ouvir com ouvidos cheios de preconceitos e cheios de ideologias que já foram inseridas na sua mente, você vai me ter como alguém que está querendo desviar você. Você vai me ter como alguém que está querendo tirar você de Jesus. Agora, se você me ouvir também com preconceito de que eu estou certo e ninguém mais é certo, você também estará indo num outro extremo que também é errado. Porque eu não estou acima do que o Evangelho diz. Você precisa, então, me ouvir de uma maneira neutra e avaliar com o olhar de Jesus, conforme o que Jesus diz. Se o que eu estou dizendo é conforme Jesus, ok, siga. Agora, se o que eu estou dizendo não é conforme Jesus, não me dê ouvidos, tá bom? Isso é muito sério, minha gente. Só ouça o que o Charleson diz ou o que qualquer outra pessoa diz acerca do Evangelho, se o que está sendo dito for conforme Jesus, ok? Então, o que eu quero ler com você hoje, o que eu quero refletir com você hoje, é sobre coisas que Jesus aboliu e a religião insiste em observar. Para isso, eu quero ler com você um texto que está no Evangelho que João escreveu, no capítulo 19, a partir do versículo 28. Evangelho escrito por João, capítulo 19, a partir do versículo 28. Na verdade, o versículo 28 ao 30, tá bom? Diz assim: agora, Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, Jesus disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum,
molharam no vinho uma esponja e puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinho, disse: está consumado. Então baixou a cabeça e morreu. Tomando o vinho, Jesus disse: está consumado. Está consumado. Para mim, se existe uma frase que resume todo o Evangelho, todo o ministério de Jesus e que resume toda a obra da graça de Deus por nós, é esta frase: está consumado. Está consumado significa dizer está pago. Está consumado significa dizer que está cumprido. Está consumado significa dizer que não há nada por fazer. Tudo já foi feito. E quando eu digo que tudo já foi feito, é em relação à obra redentora de Jesus. Então não existe nada que nós precisamos fazer para ajudar Jesus nesse projeto de salvação, nessa obra redentora. Porque aquilo que a lei, que é sombra das coisas que viriam, exigia, Jesus satisfez a lei. Aí alguém me diz assim: ô Tiago, você está dizendo que Jesus ele aboliu algumas coisas, mas a Bíblia diz que Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Exatamente isso. Mateus capítulo 5 e versículo 17, Jesus diz que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumpri-la, e foi exatamente o que ele fez. Ele cumpriu a lei. Sabe o que significa dizer isso? Jesus ele não pegou a lei de Moisés. Quando eu falo de lei aqui, minha gente, eu estou me referindo à lei mosaica, a lei de Moisés, tá bom? Não é a lei da previdência social, não é a lei dos direitos humanos. A lei que Jesus veio resolver e que Jesus veio cumprir é a lei de Moisés. Não significa que Jesus pegou a lei de Moisés e falou assim: olha, tá aqui, ó, chega, não precisa de ninguém fazer, isso aqui não vale nada. Não foi isso que Jesus fez. Jesus ele cumpriu a lei. As exigências da lei foram satisfeitas nele. E ao cumprir toda a lei, algo que nós jamais conseguiríamos cumprir, ao cumpri-la, ele está agora nos libertando dessa necessidade de cumpri-la. Consegue compreender isso? Ao cumprir a lei, Jesus está nos tirando a necessidade de cumpri-la. Veja o que diz aqui Gálatas, capítulo 4, e o versículo de número 4. Gálatas, capítulo 4, e o versículo 4. Está escrito assim, olha: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio de uma mãe humana e viveu debaixo da lei, versículo 5 agora, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Então perceba que Jesus ele nasceu e viveu debaixo da lei, entende? E ele cumpriu essa lei. Por quê? Com qual objetividade? Para libertar da lei, para livrar da lei aqueles que viviam debaixo dela. Então não existe essa necessidade, essa obrigatoriedade de você e de mim de observar a lei de Moisés. Inclusive, eu disse ontem no vídeo que eu fiz, inclusive Paulo diz que todos aqueles que tentam se justificar diante de Deus observando esta lei, ele está debaixo de maldição. É isso que Paulo diz. Agora, infelizmente, existe um sistema que corrompeu e manipulou o verdadeiro evangelho e que foi pregado e ensinado para as pessoas, que insiste em observar aquilo que Jesus já aboliu, aquilo que Jesus já cumpriu. Existe um sistema chamado sistema religioso que insiste em cumprir o que Jesus já cumpriu e disse que não é mais necessário que nós cumpríssemos.
E é isso que eu quero falar com vocês em rápidas palavras hoje. Coisas que Jesus aboliu e que o sistema religioso continua ensinando que é preciso seguir, que é preciso cumprir. Em primeiro lugar, Jesus aboliu a necessidade de sacerdotes humanos. Lá no Antigo Testamento, minha gente, existia uma tribo chamada tribo de Levi, que unicamente dessa tribo se levantava sacerdotes e sumos sacerdotes. O que eram os sacerdotes? Eles eram a ponte entre o ser humano e Deus. Eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes os responsáveis por levar o sacrifício até Deus e clamar a Deus pelo perdão através dos sacrifícios. Então esses sacerdotes eram os únicos que tinham esse acesso a Deus através de um lugar chamado Santo dos Santos, o sumo sacerdote. Uma vez por ano ele entrava num lugar chamado Santo dos Santos e em cima da Arca da Aliança ele oferecia um sacrifício a Deus e era esse sacrifício que era aceito. O povo não tinha esse acesso. Só que Jesus, ele veio abolir essa necessidade de sacerdotes humanos e de sumos sacerdotes humanos, porque ele mesmo é o nosso sumo sacerdote. Ele mesmo foi quem abriu o véu e deixou livre acesso para que todos nós pudéssemos nos apresentar diante de Deus. Lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote sozinho, e somente ele, uma vez por ano podia entrar no Santo dos Santos. Agora, na graça e no Evangelho, Jesus ele entrou de uma vez por todas nesse Santo dos Santos, ofereceu a si mesmo como sacrifício e deixou a porta aberta para que todos nós tenhamos livre acesso. Hebreus capítulo 4. Vamos ler? Hebreus capítulo 4, versículo 15 e o versículo 16. Olha só. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Está escrito assim: o nosso sumo sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um sumo sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali recebemos misericórdia e encontramos graça para sempre. E encontramos graça sempre que precisamos de ajuda. Perceba que Jesus ele é o sumo sacerdote que deixou o véu rasgado, a porta aberta, para que a gente possa com confiança. A outra tradução diz que entremos com ousadia, para que a gente possa entrar diante do trono de Deus e nos apresentar diante dele, independente de quantas vezes a gente pecou, independente de quantas coisas erradas fizemos, independente de qualquer coisa, a porta está aberta para que nós entremos e nos acheguemos com ousadia diante do trono de Deus. Não existe mais a necessidade de alguém fazer isso por nós. Agora o sistema, ele ensina para as pessoas que existe um líder, que existe alguém que é mais consagrado do que os outros, que existe alguém que é mais santo do que os outros. Então é esta pessoa que pode e unicamente ela que pode chegar diante de Deus. Aí, minha gente, que começa o chamado abuso religioso, porque com essa história de que o líder é mais espiritual e é mais santo do que os outros, começa-se então uma necessidade que as pessoas sentem de estar debaixo de uma chamada cobertura espiritual.
De forma que quem não estiver debaixo da cobertura desse líder está debaixo de maldição. Aí a pessoa tem que prestar continência para o líder. A pessoa tem que pedir o líder, não tem direito de tomar suas próprias decisões. Ela tem que pedir para o líder se ela pode casar, se ela pode se divorciar, se ela pode viajar, se ela pode aceitar um emprego. Tudo tem que passar pelo aval e pela aprovação do líder. Por quê? Porque dentro do sistema religioso ainda existe a necessidade de que alguém seja o pontífice, a ponte entre os homens e Deus. Agora, o interessante é que a Bíblia diz, o Evangelho, o Espírito do Evangelho diz que existe apenas um sacerdote, um mediador, uma ponte entre Deus e os homens. E que ponte é essa? Jesus Cristo, homem. Agora, se você frequenta algum ambiente onde alguém diz ser o seu acesso a Deus, saia de lá. Com toda humildade eu te digo, não fique em um ambiente assim, porque pessoas estão tentando tomar o lugar daquilo que Jesus fez e o lugar que pertence somente a Jesus. Você compreende isso? Hebreus, aí alguém fala assim, Charles, mas lá em Hebreus capítulo 13, o versículo 17, está escrito assim, obedecei aos vossos pastores. E como você me explica isso? Ora, em primeiro lugar, você tem que entender que a palavra pastor significa ancião. E quem eram os pastores? Pastores eram pessoas mais velhas, que tinham mais experiência no caminho do evangelho, que se propunham a ensinar os mais novos. Estes eram os pastores e esta era a missão dos pastores. O escritor aos Hebreus está pressupondo que esses anciãos ensinam o verdadeiro evangelho sem abuso, sem manipulação, sem colocar peso sobre as pessoas. E é a essas pessoas que o escritor está dizendo, obedeçam o que eles estão ensinando, porque eles estão ensinando aquilo que é o evangelho. É um pressuposto de que essas pessoas ensinam o verdadeiro evangelho. Não está dizendo a todo mundo que se auto-intitula pastor, minha gente. Sabe por quê? Porque pastor não é um título. Não é um título. Pastor é uma vocação. Ser pastor é algo que está aqui dentro. E eu conheço centenas de pessoas que são pastores e não têm título de pastor. Porque são pessoas que têm experiência no evangelho, que já passaram por tanta coisa no evangelho e que têm conselhos e bons conselhos para as pessoas. E quando um conselho é bom, diz o escritor, obedeça. É isso que ele está dizendo. Agora chega um camarada que está querendo manipular as pessoas e fala assim, olha, não toqueis em mim porque eu sou ungido de Deus. Não fale mal de mim porque eu sou... Não é isso que o texto está dizendo. Não é sobre essas pessoas que o texto está se referindo. Ok? Então a primeira coisa que Jesus aboliu, porém o sistema religioso insiste em observar é a necessidade de sacerdotes humanos ou de pontes entre Deus, entre os homens e Deus. A segunda coisa que Jesus aboliu e a religião insiste em observar é a necessidade de guardar dias e comemorar festas. Inclusive, tem denominações que você no sábado não pode trabalhar. Você consegue compreender? Porque entendem que a lei lá no mandamento diz guardai o sábado é para os nossos dias de hoje. Só que Jesus, ele aboliu essa lei. Ou melhor, Jesus cumpriu essa lei. A Bíblia diz que as coisas da lei do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, do Antigo Pacto, eram apenas sombras de algo maior que estava por vir. Então, aquilo tinha um significado. Quando Deus diz, guardarás o sábado, descansarás no sábado, tinha um significado maior que apontava para Jesus. Por que apontava para Jesus? Porque Jesus é o nosso grande sábado. Veja o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 16. Colossenses capítulo 2 e o versículo 16.
Portanto, ninguém faça para vocês leis sobre o que vocês devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, ou sobre a festa da lua nova, e nem mesmo sobre o sábado. Por quê? Porque tudo isso é apenas uma sombra daquilo que viria, porque a realidade é Cristo. Tudo isso apontava para Jesus, minha gente. As festas, o sábado, as cerimônias judaicas, tudo apontava para Jesus. Nada tinha um significado em si mesmo. A compreensão de todas essas coisas só se tornou plena, só se tornou completa quando Jesus encarnou, porque nele nós olhamos e enxergamos que tudo aquilo era sombra. A luz é ele, o significado é ele. Hebreus capítulo 4, vamos lá para Hebreus de novo. Hebreus capítulo 4, versículo 9, versículo 10. Olha o que diz aqui, olha. Hebreus 4, versículo 9, versículo 10. Assim ainda, fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia, ou o sábado, né? Então, o que está dizendo é o seguinte: assim como Deus nos descansou no sétimo dia, existe um descanso para o povo de Deus. Porque quem entrar no descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. O que está dizendo é o seguinte: da mesma maneira que Deus descansou no sétimo dia de todas as suas obras, e a palavra descansar aqui traz a ideia de cessar as obras, de parar de trabalhar. Então, assim como Deus cessou as suas obras no sábado, todo aquele que entra no descanso de Deus, Jesus, que entra nesse descanso, o Evangelho, todos aqueles que entram nesse descanso cessam também as suas obras e descansa nele. Então o que está dizendo, minha gente, é que quando a gente entende o Evangelho, as nossas obras e tentativas de impressionar Deus, de poder fazer trocas com Deus, a nossa tentativa de alcançar aquilo que era inalcançável, cessa. Lá já no Antigo Testamento, Deus estava dando um sinal, muito embora que incompreendido para os da época, de que chegaria um tempo de que não precisaríamos mais dessas obras da lei para nos justificar diante de Deus, porque nós apenas descansaria naquilo que já foi feito, ou naquilo que seria feito na cruz. É isso que significa o sábado. O sábado, ele é apenas uma sombra do que viria. Jesus é o nosso grande sábado, minha gente. É o nosso grande descanso. Nós que vivemos o Evangelho, que fomos iluminados pelo Evangelho, entendemos que o nosso descanso não está em um dia. O nosso descanso está em uma pessoa. Repito, o descanso daquele que entrou no descanso de Deus, que entendeu o Evangelho, que absorveu o Evangelho, não é em um dia da semana, mas é em uma pessoa. Ele é o nosso sábado, ele é o nosso descanso, e nele nós cessamos as nossas obras. É por isso que dentro do sistema religioso as pessoas batem cabeça, quebram cabeça, têm dor de cabeça, morrem de preocupação porque tem que fazer alguma coisa para poder conseguir alcançar a sua salvação, porque não entenderam ainda que aqui no Evangelho, na graça, é só descansar, é só confiar. É só você se lançar nos braços dele. É só você se jogar sem medo e sem preocupações naquilo que ele fez por você. É só isso. Porque a obra de Jesus na cruz foi completa. Porque a obra de Jesus na cruz foi completa. Fazer alguma coisa, você precisa de uma cruz suficiente. É como se aquilo que Jesus fez não fosse suficiente. Preciso de alguma coisa que vou cumprir, observar essa lei, guardar alguns dias.
comemorar algumas festas. Você compreende isso? Minha gente, o escritor aos Hebreus diz que Jesus entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. Lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano. Por exemplo, o sumo sacerdote entrava hoje no Santo dos Santos e pedia pedia perdão dos pecados durante aquele ano que o povo houvesse cometido. Agora, dali para frente, todos os pecados que o povo cometesse, só depois de um ano, o sumo sacerdote novamente entraria lá no Santo dos Santos e pediria lá no Santo dos Santos e pediria novamente perdão a Deus. Assim, esse pedido. Agora, ao mesmo tempo, a oferta é aquele que se apresenta, o sacerdote apresenta diante de Deus uma vez por todas. Esse negócio de que eu tenho você não tem, porque o sacrifício de Jesus ele foi completo, o sacrifício de Jesus foi suficiente, ok? Não tente ajudar Jesus te salvar. Jesus está dizendo então que eu não tenho que fazer nada, não, para ser salvo não. Agora, aquilo que você faz não é para ser salvo. O que você faz é porque você é um salvo. Ah, então as boas obras que eu faço não é para eu ser salvo? Não. Se você faz boas obras, com essa intenção de estou fazendo, estou ajudando o meu próximo porque eu quero ser recebido por Deus, porque eu quero alcançar salvação, você está errado, meu jovem. Você está errado, meu querido. Você não faz isso para ser salvo. Agora, quem é salvo, ele faz isso. Quem é salvo, ele ajuda o próximo. Quem é salvo tem boas obras. Quem é salvo estende a mão. Não estende a mão para ser salvo. Estende a mão por ser salvo. Minha gente, se a internet voltar aí, fala para mim, por favor. Eu tive que trocar aqui o Wi-Fi. Se voltar aí para vocês, me falam por gentileza. Vamos esperar para ver se vai voltar. Voltou, minha gente? Amém. Então voltou. Então vamos lá. A terceira e última coisa que eu quero falar com vocês, que Jesus aboliu na cruz e o sistema religioso insiste em observar e ensinar que precisamos observar, é a prática de fazer barganhas com Deus. O sistema religioso ensina o seguinte: você tem que fazer para Deus para que você possa receber. Não é assim que você já ouviu? Olha, quanto mais você fizer para Deus, mais Deus fará por você. Não é assim? Isso se chama barganha. Isso se chama fazer trocas com Deus. Agora, o interessante é que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 11, se eu não me engano é o versículo 35, Paulo diz o seguinte: quem primeiro deu a Deus para que seja restituído por Deus? O que Paulo está dizendo é o seguinte: quem foi que fez alguma coisa para Deus para receber o favor de Deus como gratidão? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque tudo é graça, minha gente. Então, na graça, não existe essa barganha. Eu faço para receber. Eu faço para obter. Eu pago para poder ter. Não, não tem isso na graça. É ensinado dentro do sistema religioso que para você ser abençoado você precisa pagar um voto. Aí, inclusive, em algumas denominações tem lá, né, o papelzinho do voto, porque o voto sempre é dinheiro, né? Aí tem lá o papelzinho do voto, tem o papelzinho amarelo, aliás, tem o papelzinho verde, o amarelo e o dourado. Então tem essa hierarquia, né? Dependendo do papelzinho, do envelope que você pegar, o grau, o valor do voto é maior e a bênção também é maior.
Ensinam para você que você tem que entregar um dízimo para que você seja abençoado e seja livre do devorador. Ensinam para você que você tem que fazer campanhas, que você tem que frequentar um lugar para ser amado por Deus. Se você não fizer isso, Deus fica de mal de você, você fica debaixo de maldição. Não existe isso no Evangelho. No Evangelho tudo é graça, minha gente. Até o que eu não recebo por causa da graça. Repito, no Evangelho tudo é graça. Até o que eu não recebo por causa da graça. Porque eu não conheço o meu futuro. Eu não sei se o que eu quero, de fato, será uma bênção para mim. Mas Deus sabe. E até aquilo que Ele não me dá por causa da graça dEle. Entende? Até as orações que eu faço, que eu não recebo o que eu quero, eu não recebo por causa da graça. Tudo é graça. Não existe essa barganha com Deus. Não é porque você faz para Deus que Deus agora está em déficit com você. Não é porque você trabalha para Deus que Deus agora está com uma dívida com você. Para com isso. Quem você pensa que é, rapaz? Quem você pensa que é? Será que você consegue mesmo colocar Deus na parede e dizer para Deus assim: olha, ou faz ou eu não faço para ti? Eu ouço direto as pessoas dizerem assim: olha, se você quer receber de Deus uma coisa que ninguém nunca recebeu, então faça para Deus algo que ninguém nunca fez. Balela. Isso se chama barganha. E Deus não está aberto para barganhas. Deus não está à disposição de barganhas, minha gente. Para de diminuir Deus e colocar na sua caixinha religiosa. Para de diminuir Deus e colocar nessa sua compreensão minúscula, pensando que Deus é um marionete, que você pode manipulá-lo para onde você quer e que você pode impressioná-lo. Não, para com isso. Um Deus assim não é Deus. É por isso que algumas pessoas ficam até abismadas com alguns vídeos que eu tenho, quando eu digo que o Deus da religião não é Deus. O Deus do sistema religioso não é o Deus do Evangelho. Não é. O Deus da religião é mesquinho, é egocêntrico, é soberbo. Não é o Deus do Evangelho que fala, me adore, me adore. Não, esse não é o Deus do Evangelho, tá, minha gente? O Deus da religião, ele trabalha com trocas. Faça para mim que eu faço para você. O Deus do sistema religioso é mais um Deus, como deuses de outras culturas, de outros povos. O Deus do Evangelho, tudo para ele é graça. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Tudo partiu dele. Tudo vem dele. Sabe? O primeiro passo sempre vem dele. Então, minha gente, se estão tentando te convencer que você precisa fazer uma barganha com Deus, cai fora. Cai fora. Porque Jesus já tirou, Jesus já anulou, já aboliu na cruz essa necessidade, esta prática de fazer barganhas com Deus. O irmão perguntando, você falou 1 Coríntios 11:35? Não, falei Romanos 11:35, que diz, quem primeiro deu a ele para ser restituído. Então, minha gente, eu falei só 3 coisas, né, que Jesus aboliu na cruz e o sistema religioso insiste em observar e a colocar sobre os seus ombros para você fazer. A boa notícia que eu dou para você é, você não está debaixo dessa obrigatoriedade. Você já foi livre dessa lei. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Jesus te libertou, te livrou desta observância que você jamais conseguiria observar, porque ele veio cumprir a lei e foi isso que ele fez. Ele cumpriu a lei. Para que hoje você tivesse a oportunidade de, com ousadia, entrar no Santo dos Santos. Amém, minha gente?